Gente, quem está chegando agora no meu canal, muito prazer, eu sou Danusa França. O meu canal ele é bem amplo, tem muito material aqui de pesquisa. Se você quer um aperfeiçoamento em terapia holística, você tem um material de primeira qualidade aqui no meu canal. Então a parte de terapias holísticas e a parte de saúde sempre tem um foco muito importante aqui no meu trabalho. Além disso, também a minha grande preocupação é o autoconhecimento, o aperfeiçoamento de cada pessoa como essência, como unidade, a reflexão, a evolução. Então esse é o meu objetivo. Então aqui você vai encontrar todo esse material. É um material bem variado e que vai enriquecer com certeza a vida de todos vocês. Esse é o meu principal objetivo. Dividir conhecimento, trazer segurança e sabedoria na caminhada de cada seguidor que eu tenho aqui no YouTube. E eu fico muito feliz de ter vocês aqui. Lembrando que, se vai assistir um vídeo meu, regra 1, tenha sempre uma água para beber. Porque eu sempre gosto de brindar com vocês. E sempre paro para dar aquele golinho que eu vou dar agora na minha água. Aí você aproveita e bebe aí também. Eu bebo minha água aqui, você bebe a sua água aí e todo mundo ganha saúde. Bom, hoje vou falar sobre o filtro dos sonhos. É um objeto que muita gente utiliza, tem em casa, tem às vezes numa blusa, numa camiseta, às vezes usa um brinco. Tem pessoas que fazem inclusive uma tatuagem de filtro dos sonhos e muitas vezes não sabe para que serve. Então eu estou aqui hoje especialmente para falar do filtro dos sonhos, que é um objeto da cultura indígena norte-americana. Então é interessante, aí ele vai acabar somando em outras playlists que eu tenho aqui no meu canal, que é a xamânica, que eu tenho a playlist de Reiki Xamânico Amadeus, e também na playlist de Feng Shui, que fala justamente de objetos que são importantes na harmonização de ambientes. E esse é um excelente objeto que a gente pode usar, o filtro dos sonhos. Bom, vamos lá. Já falei, já dei a primeira dica, que é um objeto da cultura indígena norte-americana. Perfeito. Qual é a função? Ele vai separar as energias, ele vai definir, ele vai purificar sonhos bons, sonhos ruins, sonhos positivos, sonhos negativos. Esse é o primeiro ponto. É como se ele fosse uma rede que deixasse passar os sonhos que são positivos, que são bons, e segurasse os sonhos que são ruins, que são negativos. Essa é a função primordial do filtro dos sonhos. Proteção, tá? Ele é conhecido como caçador de sonhos, espanta pesadelos, cata sonhos, e na realidade o nome original dele em inglês é Dreamcatcher, que é apanhador de sonhos. Como eu já falei, vem dos índios norte-americanos, especialmente os primeiros filtros surgiram na tribo dos Ojibwe, que são índios, é uma tribo que habitava a região dos grandes lagos da América do Norte. Eles consideravam na tribo que a pessoa que sabia, que conseguia decifrar sonhos, era uma pessoa muito especial, que tinha um dom muito importante, porque eles acreditavam que a mensagem dos sonhos, no caso, trazia informações importantes sobre a natureza, sobre a vida, enfim, sempre tinha um conteúdo que seria importante para o dia a dia deles. E eles acreditavam também, que eu considero muito interessante, que durante a noite o ar ele enche de sonhos, só que ele enche também de energias boas e energias ruins. E que justamente o papel do filtro dos sonhos é limpar, é deixar com que predomine o positivo, segurando nele o negativo. Então é interessante esse pensamento e essa filosofia dos índios norte-americanos. O que é realmente, materialmente falando, o filtro dos sonhos?
Ele é um círculo, vocês podem ver ali, podem ver aqui também na minha camiseta. Ele é um círculo revestido com fios, formando como se fosse uma teia de aranha. É assim que funciona o filtro. Ele tem uma abertura central, vocês podem ver ali, tá? Deixa eu pegar aqui minha luzinha. E ele sempre tem que ter uma pena. Isso é uma regra do filtro dos sonhos. Então, tá ali o círculo. Tem o centro dele, que é um espaço como se fosse um espaço vazio, mas preenchido por uma linha que formata uma teia. Uma teia. E aqui no final dele tem sempre pena. Esse aqui tem vários, né? Aliás, é belíssimo esse filtro dos sonhos. Aí eu coloquei até um resumo aqui para vocês. O que simboliza cada parte do filtro, tá? Aqui, o aro, que é esse círculo aqui. Que nesse outro que eu coloquei aqui do outro lado, que vocês estão vendo, ele é de madeira, tipo um cipó grosso, que foi formatado e foi feito esse círculo bonito. Então, olha, o aro, ele significa o círculo da vida. O centro dele, que é essa parte aqui do meio, é a força do universo, o eu interior. A teia, os sonhos, as escolhas. E finalmente a pena, que tem aqui, no meu caso aqui, nesse tem bastante pena, ela simboliza o elemento ar, a respiração, o elemento essencial para a vida. É o ar. Então, o que acontece? Os sonhos passam exatamente pelo meio desse círculo aqui, onde fica a teia. Os sonhos bons, eles podem passar, eles têm liberdade de acesso. Então, a gente pode ter sonhos bons. E os sonhos ruins ficarão presos na teia, nessa rede. Vão ficar ali seguros. Qual o melhor local para você colocar o filtro dos sonhos? Justamente no seu quarto de dormir. Você pode colocar na sua cama, acima da sua cama se você quiser, na cabeceira da sua cama. Mas tem que ser num lugar que seja próximo ao sol, que bata sol, de preferência. Por quê? Os sonhos bons vão entrar e você vai ter os sonhos bons. Os negativos vão ficar presos na teia. E os raios de sol, eles quando batem no filtro dos sonhos, eles simplesmente carregam toda aquela energia negativa que está ali contida e eliminam. Então eles renovam sempre a energia do filtro dos sonhos. Fantástico isso, né, gente? É algo assim interessantíssimo. Tem uma lenda também que eu selecionei aqui, que eu achei muito bacana para contar para vocês. É uma lenda como se um velho xamã tivesse ido ao topo de uma montanha em busca de sabedoria. E quando ele chega lá no topo dessa montanha, ele encontra um espírito que ele considera um espírito mágico, que tem a forma de uma aranha. E começa a conversar com esse espírito. Enquanto eles conversam, essa aranha, esse espírito aranha, pega pelos de cavalo e começa a tecer os pelos de cavalo em volta de um aro que foi montado, que foi feito como esse meu outro filtro aqui, como se fosse um cipó grosso. Então, essa aranha começa a fazer toda essa tecelagem usando os fios dos pelos de cavalo ao redor desse cipó. E à medida que ela ia fazendo todo esse trabalho, toda essa teia bonita, ela ia passando para o xamã importantes conhecimentos sobre nascimento, morte, energias boas, energias ruins, enfim. E a aranha passa um excelente conhecimento para o xamã. Ela diz, prestem atenção, que isso aí é a parte mais importante da história. Se você trabalhar com forças boas, será guiado na direção certa e encontrará harmonia na natureza. Então, se você trabalha com o bem, você vai seguir numa direção certa e você vai
estar em harmonia com a natureza. Perfeito. Do contrário, você irá para uma direção que causará dor e infortúnios. Então, o que ela ensina ao xamã? Ela ensina que ele deve usar as boas energias e os sonhos, os bons sonhos recebidos através do filtro para ajudar o seu povo. É isso que ela ensina. O valor dos bons sonhos como uma fonte de orientação, como uma fonte de conhecimento. E ela ensina isso e ele passa, quando ele retorna ao seu povo, a valorizar isso e entender que através dos sonhos ele tem ideias, pensamentos são transmitidos, conhecimento é passado. Então, para o xamanismo, o filtro dos sonhos é uma mandala, outra playlist que tem aqui no meu canal, que inspira criatividade, que inspira imaginação, que ajuda a transformar os sonhos e objetivos em realidade. Quer dizer, você filtrando beneficamente os seus sonhos, você vai ter sempre sonhos que são de energia muito positiva, que podem te impulsionar cada vez mais para frente. Usa-se no Feng Shui o filtro dos sonhos também, usamos o filtro dos sonhos, sim. Só que tem que ter um respeito pela cultura de cada povo. Cada povo funciona de uma forma, raciocina de uma forma. Então tem que ter esse respeito para ver quem gosta, quem não gosta, quem valoriza, quem não valoriza. Gostou? Se identificou com um objeto que é de uma cultura indígena? Então faça bom uso. Como eu falei, quarto de dormir, perto da janela para pegar os raios de sol, em cima da cama, quarto de criança, berço, cama de criança, porque ele vai proteger todos da casa. Além de ser belíssimo, né, gente? Olha que coisa linda aqui atrás de mim. É uma energia maravilhosa. Gostaram do conhecimento? Então coloquem aí um like bem bonito para mim. Se inscrevam no canal, compartilhem, curtam e vamos em frente. Tem alguma sugestão? Tem alguma coisa que você queira que eu fale aqui no meu canal? Então coloca aí nos comentários para mim o que você quer aprender a partir de mim, com a minha didática, com a minha forma de ensinar. Qual o conhecimento que você quer adquirir? Coloca aí sugestões. Gratidão, muita gratidão por vocês estarem comigo nessa linda jornada de luz. Gratidão.